Voltamos com o Grande Temas, hoje discutindo agrotóxico na mesa do Potiguar. Sr. Manuel Cândido, o senhor que representa a classe trabalhadora, o agricultor, o senhor disse que até o agricultor da cultura familiar, da cultura de subsistência, está trabalhando com agrotóxico, né? Eu queria saber, o Estado, ele tem feito o papel dele, quer dizer, o agricultor ele vai ali e compra e usa de maneira indiscriminada e fica exposto, além do consumo, ao uso? Bom, como já foi dito aqui pelos companheiros também, né? Todas as instituições ligadas a essa área, já foi colocado aqui com muita clareza, não tem estrutura, não funciona como devia funcionar para evitar isso. Então, qualquer produção hoje, da agrícola, para você produzir, pelo menos em quantidade, né, obrigatoriamente tem que ser pulverizado com esses agrotóxicos. Não tem ninguém pode duvidar disso. Existe já alguns grupos, né, produzindo orgânico na agricultura, mas é uma coisa em pequena escala. Pode até que isso vá, né, se expandindo e quem sabe daqui a alguns anos a gente tenha muita produção dessa forma. Mas no momento não é só a agricultura do agronegócio, mas também a nossa da agricultura familiar. Temos que usar esses produtos para poder você ter mais produção, não de qualidade. Fica bonita, fica grande, produz muito, mas está contaminado. Não tem jeito. É o feijão verde, é a batata, é o mamão, é o melão, é qualquer produto. É o limão, qualquer coisa que você plantar. Até o feijão verde? Mas, feijão verde sim. Feijão verde sim, ninguém produz feijão hoje se não pulverizar, que dá a doença, que eles chamam o manhoso também, é um bocado de coisa, de praga, de doença, que daí ele não produz nada. Tem que pulverizar. Quando ele começa já a florar, né, botar as florzinhas, já tem que começar a pulverizar. Senão, você permite, não vai produzir. É romântico você dizer que vamos produzir vamos passar para o orgânico. É muito bom, muito bonito. Quem é que minimamente sã achar que isso é errado? É corretíssimo passar. Agora, uma coisa é você trabalhar com um agricultor, com uma horta lá de 20, 30 canteiros, organicamente. Outra coisa é você, como nós temos no estado hoje 85 mil agricultores familiares, como é que nós vamos disseminar toda essa prática para essa quantidade de gente? Por exemplo, a Emater se preocupa muito com isso. Nós estamos permanentemente discutindo esse assunto. Nós estamos criamos esse departamento de educação ambiental. Recentemente, semana passada, recebemos a visita de uma americana, que é de uma ONG que trabalha esse assunto na Califórnia, para a gente trocar experiência, para ver o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação no estado. Agora, nós só vemos duas alternativas. Primeiro, é educação e evolução tecnológica. Pesquisa, estudar controles alternativos, inimigos naturais, produtos menos ofensivos, mas do ponto de vista da economia de grande escala, hoje, no Brasil, praticamente impossível produzir sem o controle. Exato. Porque é muito bonito. Não, é orgânico, o que é que garante? E outra coisa, você planta lá 2 hectares de feijão verde, como o Manel falou agora, e vai dar uma praga. E você vai deixar de pulverizar. Se você não pulverizar, não fizer o controle daquela praga, você não tem o feijão verde e o que você gastou. Porque a questão não é só agronômica, nem é só social, a questão é econômica também. Exatamente. Você investiu, você financiou no banco, você tem que pagar. Então, o banco e os programas de assistência técnica, mesmo os programas de financiamento, não vão aceitar que você... Não, como eu só quero produzir orgânico, eu não combati a praga. Bom, você não combateu, mas você tem uma alternativa. Aí é onde entra a questão, o uso correto do equipamento, do produto, ter cuidado na aplicação, usar a recomendação técnica, ver os prazos de carência, isso é fundamental. E aí a educação tem que bater. Nós temos dificuldade ingente. A Emater é uma empresa, já tem 50 anos, a renovação devido às dificuldades orçamentárias e financeiras do Estado, a dificuldade de renovação do nosso quadro técnico são muito grandes. Todo dia a gente aposenta uma pessoa na Emater.
e não temos como substituir, em termos do ponto de vista orçamentário. Agora mesmo, o governo, devido a essas dificuldades todas que nós conhecemos, foi obrigado a reduzir o seu custeio em 22%. Então, a gente tem esse tipo de dificuldade. Grão-Morezinho é um exemplo desse clássico. Nós queremos concentrar esforço lá, porque lá é vamos dizer assim, uma porta demonstrativa para outros locais. Então, nessa linha, eu acho que a gente tem que trabalhar. Agora, Pois não. posso? Eu acho que o desafio, o colega fala que como utópico, né, a gente sai desse modelo. Agora, a reflexão que eu acho que a gente tem que se questionar é por que a Europa, por que o mundo, né, produz diferente em larga escala? Né? E aí os companheiros, eu acho que agrônomos... Exige uma produção diferente Exige uma nossa. produção diferente nossa. Eu acho que não podemos, né, eu acho que tá só ver por essa perspectiva. O nosso modelo, e nesse modelo não tem sustentabilidade, porque não tem como. Né? O Estado não vai dar conta de estar... né? As pessoas que estão na ponta, a gente sabe que o nível de formação dela, de escolaridade, né, os meios que utilizam, até os grandes produtores, nós sabemos que são os grandes responsáveis. Né? É onde é que tem a produção de soja, de cana-de-açúcar, a monocultura da soja, da cana, né, de açúcar. Então, são os estados que têm o maior índice de doença. Né? São os grandes vilões desse país, do milho. Então, é onde é o que exporta. Antônio, você diria que os órgãos, eles trabalham isoladamente? Não seria assim, interessante eles trabalharem em conjunto, infelizmente, integrado? o Ministério da Agricultura, né, que é o MAPA, tem grande dificuldade com o Ministério da Saúde. Porque não podemos ver a questão da neutralidade, nada da ciência nem de nada. Né? Tudo tem um pano de fundo. E quem subsidia, né, essa bancada, né, esse modelo de economia? Então, tem interesse, são os grandes. Essa modo de produção, esses grandes produtores, então eles estão na política, que detém um poder econômico, político, enfim, influencia todas essas políticas e realmente se torna muito difícil. Né? É muito difícil, é um problema que o país tem de enfrentar. Eu acho que outra questão também é a formação. A nossa formação, como a universidade, aí a gente tem que se voltar, né? Qual é essa perspectiva dos novos agrônomos? Está entendendo? Então, ou seja, como o colega bem citou, essa coisa de novas tecnologias, mas ele também, ao mesmo tempo, ele já diz, é o manejo de cultivo alternado. Então, se você não tem como, se você tem áreas e áreas e áreas, né? Um estado inteiro, o tamanho de um país, de plantação de uma única coisa só, não tem condição. Vai chamar de praga? Né? Então, realmente, nesse modelo, não tem como se dar conta. Agora eu queria perguntar a Alexandre aqui, para não perder o elo. Nesse contexto, entra a questão da responsabilidade social do engenheiro agrônomo, não é? Como é que ele se situa dentro desse contexto? Porque, de um lado, se exige cada vez mais produção, né? E para haver mais produção, mais defensivos agrícolas. E ele com a questão ética, a questão de informar, de educar. Esse é o papel, né, nosso, é o conhecimento. A gente sabe da dificuldade, foi interessante esse debate, porque mostrou muitas coisas aí, né? O desconhecimento, a falta de escolaridade. Um agricultor familiar não dispõe de um agrônomo sempre ali que ele precisa. Às vezes tem Emater, às vezes tem alguma instituição dando um apoio, mas não é uma coisa constante. Então ele tem essa dificuldade de colocar a coisa para funcionar como deve ser. Porque, na verdade, não se consegue ainda. A Europa compra nosso produto, tem o veneno, só que é colocado da forma mais correta possível, né? Se controla a dosagem correta, o produto é aquele, para aquela... Se respeita o prazo de carência, que é o tempo que você pulveriza e espera para poder colher, porque senão você vai levar grande parte desse veneno junto da fruta ou do produto. Você tem que esperar ele se degradar, que é a grande mudança tecnológica hoje desses produtos, se você bem falou, é a questão dos produtos mais modernos, eles se degradam num ambiente mais rapidamente, contrário do que era antigamente, com o DDT famoso, ele se dissipa mais. Então, vai sempre existir, né? O que a gente está tentando é minimizar o efeito disso, né? Então, o agrônomo tem esse papel importante de acompanhar, mas quem é que paga? Ou a empresa, né? Ou a instituição como a Emater, que tem seus agrônomos. O engenheiro está consciente disso? Ele tem desenvolvido esse papel? É para ter, né? E a gente
pelas redes sociais hoje, conversa com muita gente, né, tem contato, nós temos um grupo grande aí de agrônomos e a gente nota que há uma preocupação, inclusive, em se trabalhar mais a questão agroecológica, não só dosar um pouco, diminuir, a praga aí atingiu um patamar que vai prejudicar muito, não, então não vou gastar, é até a questão de baixar custo. Eu vou comprar um veneno para combater uma praga que não vai me dar um prejuízo que compense eu me arriscar né, usar um produto perigoso. Então, essa questão, o agrônomo está, mas qual o alcance que o agrônomo tem? Né? Ele tem que estar dentro, inserido num contexto de uma empresa, de um acompanhamento como a Emater, como a Idiarne. Isso. Tarcísio, você falou ainda há pouco no alimento sem o agrotóxico, que se chama alimento... saudável. É saudável, né? Orgânico, né? É uma alternativa. A gente chega no supermercado, tem lá um espaço que tem aquela feirinha lá, você falou também das feirinhas aí no interior. Esses alimentos, eles estão livres realmente de agrotóxico? Bom, existe um sistema de certificação, desculpe, um sistema de certificação que diz que aquele produto é orgânico ou não. Então, a responsabilidade por aquela informação é de quem está vendendo. O Estado teria que realmente fazer, fiscalizar o certificador, né? Isso seria um dos pontos. Mas eu queria voltar um pouco o debate para um assunto importante que eu acho. O que é que tem salvado o Brasil nesses últimos 12 anos do ponto de vista econômico, né? Todos nós sabemos que foi o agronegócio. E o apoio que ninguém faz a conta da agricultura familiar, porque o agronegócio em si sozinho não produz todo o alimento do Brasil. O agronegócio produz e exporta, mas a agricultura familiar chega para a mesa de grande parte das populações menores. Mas sem o agronegócio, nosso país estaria mais quebrado do que já está hoje, né? Para vocês terem um exemplo, só no caso do Rio Grande do Norte, a fruticultura irrigada é responsável por praticamente os três primeiros itens da pauta de exportação. E é produzida a fruticultura irrigada numa área lá entre a Sul e Mossoró, que vai até o Chapada Bodi, que vai até o Ceará, e essa área é livre da mosca da fruta. Como é que nós conseguimos manter essa área livre da mosca da fruta? É um trabalho diuturno do Idiarne, no sentido de proteger essa região. Se a gente deixar entrar essa praga, a mosca da fruta, nós perdemos todo o nosso capital de exportação da fruta. É lamentável que a gente não tenha ainda evoluído para, por exemplo, o controle dessa mosca ser outra alternativa. Pagamos um preço alto. Pagamos um preço alto, mas a gente precisa dessa exportação. Você já imaginou aquela região sem exportar fruta? É muito complicado. Então, a questão não é só dizer tem que acabar. A gente precisa encontrar soluções técnicas, economicamente viáveis, né, e socialmente justas, para que não deixemos de prejudicar a pessoa que está produzindo e incentivar o empresário a investir cada vez mais. Temos que investir em tecnologia. No século XIX, o que é que Malthus dizia? Acho que todo mundo se lembra. A população cresce exponencialmente e a produção de alimentos não acompanha o mesmo ritmo. E qual foi a solução que apareceu? Foi soluções técnicas, foi a ciência. A medicina evoluiu e a agronomia evoluiu com a solução verde. Agora nós estamos descobrindo que a solução verde não era só uma solução, é também um problema. E é possível a gente achar que nós vamos voltar à época antes da Evolução Verde para atender a demanda que se presume daqui para o ano 2050 vai ser 12 bilhões de pessoas no mundo? Não é possível, a gente tem que evoluir do ponto de vista da ciência, mas também, principalmente, do ponto de vista da educação ambiental, da educação ecológica, para as pessoas usarem corretamente as coisas, produzir dentro da linha, se eu não posso deixar de usar o inseticida, mas que eu use pelo menos da forma mais recomendada e correta possível. Antônio, você não acha que, além de uma evolução tecnológica, que há uma expectativa nesse sentido para resolver a questão, há também decisão política, porque é que ficou claro para mim que a mesa do consumidor potiguar está mais suscetível, está mais contaminada do que a do europeu, que recebe os nossos alimentos produzidos aqui.
Com certeza. E a questão, eu ia até além, não é só o modelo, o que está, o pano de fundo é a sociedade, esse modelo, né, assim como a Revolução Verde, né, que os agrotóxicos chegaram com essa bandeira de acabar a fome do mundo, resolver o problema, né, e viu que isso não é verdade. Agora temos a onda dos transgênicos, né, que as próprias empresas, como a Monsanto, né, então, que são as produtoras, enfim, hoje nós estamos aí que a gente não sabe o que vai dar. Que todo o nosso milho é transgênico, que é um problema, enfim, né, das sementes geneticamente modificadas, esses alimentos. Então, isso daqui a 10, 20 anos que a gente vai saber o efeito disso, que estamos comendo. Você não tem opção, né? Então, perdão, que a questão é que isso é uma questão política, claro que é meramente. E uma questão da sociedade, é o modelo de sociedade vai além disso. É o modelo de produção, é o modelo como a sociedade vai se organizar. Porque até quando, né, até que ponto a gente vai dar conta disso? Né, em nome da economia, mas e outro lado? É a questão da sustentabilidade. Né? E a sustentabilidade ele tem que ter os pilares. Ela tem que ter a questão econômica, né? Tem que ter a questão ambiental, tem que ter a questão social. E a continuidade. Né? E é a continuidade. Então, ou seja, se você perde isso aí, esse pilar da sustentabilidade, então isso é um modelo que não vai, né? Então, o senhor Manuel gostaria de complementar, né? Não, é assim, diante de toda essa situação, como ele estava colocando um pouco nessa linha, ou a determinação política, ou há uma política para resolver isso, governamental mesmo, para resolver, ou não resolve. Não resolve. Porque o nosso povo é tão assim, você chega para dizer, olha, você tem que trabalhar com o agrotóxico, mas dessa forma, você tem que aplicar assim, você não pode aplicar desse jeito, porque isso você vai adoecendo e vai morrer daqui a algum tempo, você vai morrer disso. Ah, mas como eu não tenho pressa para morrer, entendeu? Como é difícil? A resposta é, bom, você disse que vai passar muitos anos, mas eu não tenho pressa para morrer. Então, é uma situação bastante delicada, quer dizer, só com a capacitação, não, tem que haver uma determinação política. São políticas mesmo, para resolver. Como o Tarcísio estava falando, nesses últimos 12, 13 anos, surgiu esse programa, até mais, né? Foi desde 95, surgiu o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Houve muito investimento nesse país, e aconteceu muita produção na área da agricultura familiar. Certo? Então, a tendência agora é um recuo diante disso. Acaba-se o Ministério que trabalhava com isso, que era o MDA. Não sabemos para onde vamos. Quer dizer, por ali ficava muito mais fácil de você aplicar uma política de exigência em cima dessa aplicação dos agrotóxicos. Infelizmente, a coisa parece que está ficando mais difícil. Ora, quando se implantou a lei para se usar o cinto, quem é que anda hoje sem cinto? Todo mundo usa o cinto. Agora para acender o farol do carro durante o dia. Mas todo mundo vai acender, já está acendendo. Eu vinha de Mossoró, era aquele estrelado bonito durante o dia na estrada. Decisão política. Decisão política. Agora, determinação política. Agora, para esse tipo de coisa, me parece que tem alguma coisa por trás disso muito forte. Eu queria chamar o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, todos terão a oportunidade de falar. Hoje, discutindo aqui no Grandes Temas, agrotóxico na mesa do Potiguar. Voltamos já.